A paz do Senhor, meus queridos pais, mães, professores, pré-adolescentes, irmãos que nos acompanham nessas aulas online. Que Deus os abençoe. Estaremos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 4. Já sou independente, mas antes disso, vamos iniciar em oração como de costume. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te adoramos, Pai, por tudo que tem feito, pelo que o Senhor representa, Senhor, para cada um de nós. Senhor, meu Pai querido, vem abrir, Senhor, nosso entendimento, nos capacitando e nos ensinando, Pai, nos instruindo neste caminho e nessa jornada, Pai. Ser conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos pré-adolescentes, lição de número 4. Já sou independente. Ressalto que nós estamos falando nesse trimestre sobre família e relacionamentos. Um tema extremamente importante nos dias atuais para mim e para você. No momento de estudo, nós iremos aqui repassar, como de costume, algumas necessidades para o nosso ensino e o nosso aprendizado. Você precisa de um computador, um tablet, uma mídia, smartphone, TV para acompanhar a aula da Escola Bíblica, a revista da Escola Bíblica Dominical. Para você que não tenha, acompanhe conosco. Você precisa da Bíblia Sagrada, é o nosso manual de fé e prática para acompanhar as aulas. Você precisa de uma anotação, um rascunho, onde você possa fazer as suas devidas anotações, tirar suas dúvidas. Ressalta ainda que nessa lição nós temos 3 tópicos principais. Primeiro, enfatizar a respeito do perigo da independência precoce. 2, explicar que a pré-adolescência é uma fase de amadurecimento. 3, reforçar que a família tem um valor especial. Meus queridos pré-adolescentes, irmãos que nos acompanham, vamos à nossa lição, o tema do nosso trimestre Família e Relacionamentos, lição de número 4, Já sou independente. O texto principal se encontra em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24, onde fala do filho pródigo, um texto extremamente conhecido no nosso meio, mas que nós iremos tomar como base para o ensino de hoje. Mas antes disso, nós temos outros textos que procuramos extrair e apresentar a cada um de vocês para o nosso aprendizado e reforçar, assim, o nosso aprendizado. Provérbios 15, capítulo 15, verso 20 diz assim: o filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Então, Salomão aqui já está dizendo que o filho sábio, que exerce com sabedoria a sua vida, as suas decisões, ele produz alegria a seus pais. Mas em contrapartida, o tolo despreza a sua mãe. As suas decisões sem sabedoria trazem tristeza às suas mães, seus pais. Provérbios 29, 15, a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Outro texto aqui no capítulo 29, versículo 15 de Provérbios. À medida que vamos crescendo, pré-adolescente, e conforme os anos passam, queremos ficar independentes e autossuficientes para vivermos de uma forma que nós achamos ser a mais correta, ser a mais certa para cada um de nós. Nós guardamos os brinquedos, os carrinhos, os meninos guardam os carrinhos, as meninas guardam as bonecas, a nossa aparência vai mudando, os meninos engrossam a sua voz e aparecem os primeiros pelos nos rostos, por exemplo. Surgem na mente uma vontade de viver sem interferência dos pais. Bem-vindo, estamos chegando à adolescência. Vamos falar um pouco então sobre o que a palavra de Deus ensina a respeito da independência ainda na adolescência. É possível sim
construir independência nessa fase, porém com muita sabedoria, entendimento, graça, discernimento e direção de Deus. Então é isso que nós iremos ressaltar aqui nessa aula. Então vamos lá, o nosso texto base, lição de número 4, já sou independente. O texto se encontra no capítulo 15, versículo 11 ao 24. Vamos ler esses versículos e gravá-las no nosso coração. Disse também um homem, tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: Meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres, ou a herança. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá gastou a sua fortuna vivendo à sua vontade. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar fome. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Desejava ele fartar-se das vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa do meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu ao encontro, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse: então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo, um calçado nos pés. Trazei também um novilho, gordo, e o matai. Comamos e façamos uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começou a festa. Em continuidade, meus queridos pré-adolescentes, irmãos que nos acompanham, chegamos ao tópico de número 1, não sou mais criança. O texto que eu trouxe para vocês se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Então aqui o texto em Eclesiastes do sábio Salomão nos traz que há um tempo determinado para todas as coisas. Leia na sua casa o capítulo inteiro de Eclesiastes 3. Não sou mais criança. Essa frase parece familiar, certo, pré-adolescente? Não sou mais criança. Todo pré-adolescente menciona essa frase quando sente que está sendo tratado de uma forma infantil pelos pais, amigos, parentes. Não sou mais criança. O sonho da independência, meu querido pré-adolescente, é perigoso e pode se tornar um pesadelo. E aí entra aí o capítulo 3 de Eclesiastes, que há um tempo para todas as coisas. O maior desafio do pré-adolescente e do adolescente é lidar com toda a ansiedade dessa formação. Como se pudesse colocar a vida no micro-ondas e em minutos tê-la pronta. Assim como se coloca uma pipoca no micro-ondas e em alguns minutos já tem ela pronta, se imagina que é possível colocar a vida no micro-ondas e de repente ter ela pronta. Só que a realidade é muito diferente, meu querido pré-adolescente. E aí vem o texto que nós lemos do filho pródigo. Ele tinha tudo junto com seus pais, sua família construída, alimento não faltava, tinha um teto para morar, mas ele decidiu pedir a sua herança e viver gastando essa herança de uma forma nos seus prazeres carnais, prazeres da vida. E ele, quando vai querer comer da comida dos porcos, ele cai em si e volta, se arrepende e volta para a casa do pai.
Ele entendeu que era um erro pedir a sua herança e viver longe de sua família. Nós precisamos, pré-adolescente, desde essa pouca idade, valorizar o lar que nós temos, valorizar a família que nós temos, valorizar os pais que Deus nos colocou como mordomos sobre a nossa vida. No tempo certo você se tornará independente, meu querido pré-adolescente. Porém, não antecipe, não procure antecipar. Deixe o seu futuro nas mãos do Senhor. Não procure antecipar nada. Lance sobre ele toda a ansiedade. Ele cuidará de você, cuidará do seu futuro, cuidará dos seus bens, cuidará dos seus entes queridos, mas lance sobre ele toda a sua ansiedade. Tópico número 2, um ser em formação. Eu coloquei aqui do lado direito uma ilustração de quando nós nascemos bebezinho, vamos crescendo, tomando forma, chegamos à fase adulta e depois envelhecemos. Tanto menino quanto meninas, esse é o processo, é o ciclo da vida. Tópico número 2, então, um ser em formação. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pedro está nos instruindo a lançar aos pés de Cristo todos os nossos questionamentos, todas as nossas dúvidas, todos os nossos anseios, porque o Senhor cuidará e tem cuidado de nós. Salmo 37, versículo 5 fala: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará, e ele agirá como está aí escrito. A pré-adolescência é uma fase de transição, meu querido pré-adolescente. Por isso, muitas das vezes, você não sabe se ainda é criança ou se já está sendo jovem. Essas sensações fazem parte do processo de amadurecimento que cada um de nós passamos. No meu caso, que já passei, mas você está passando por isso. Várias transformações acontecem no seu corpo e na sua mente. Porém, é importante ressaltar que você não deve tomar nenhuma decisão sem comunicar os seus pais ou responsáveis. Lembre que você ainda depende financeiramente dos seus pais e emocionalmente também. Lance então todas as suas dúvidas e questionamentos aos pés do Senhor e entregue o seu caminho para Ele. Os anos vão passar e será necessário assumir algumas responsabilidades. Então você vai crescendo e vai ser necessário que assuma responsabilidades sobre as suas atitudes, seus atos e as suas escolhas. Você precisa pensar no seu futuro. Você precisa falar sempre, meu querido pré-adolescente, com os seus pais. Você precisa falar com ele, ter uma comunicação aberta com o seu pai, com a sua mãe, sobre as suas dúvidas, sobre os seus questionamentos, indagações, para que ele vos ajude, instruindo e até mesmo orando por vocês e com vocês. Você, pré-adolescente, precisa lembrar das suas responsabilidades escolares. Você precisa ajudar os seus pais em suas tarefas nos lares de vocês, cuidando dos lares a qual Deus deu para cada um de vocês. Você precisa estar pronto a ajudar aonde estiver. Esteja pronto a ajudar as pessoas, a fazer as coisas com amor, com zelo, com dedicação. Preste atenção nas mensagens dos cultos pregados pelos pastores, pelos nossos líderes espirituais. Esteja atento à voz de Deus. Procure fazer o seu devocional diário
de oração e leitura da palavra de Deus. Tudo isso faz parte e é uma responsabilidade que você precisa começar desde já pela sua vida espiritual. Por mais natural que pareçam essas atividades, elas vão contribuir para que você tenha uma vida mais preparada, você esteja mais preparado para a vida, até mesmo as suas adversidades. Se realmente um dia você deseja ser independente, não se esqueça da sua formação profissional. Você também precisa buscar aquilo que você vai estar fazendo, aquilo que você gosta, procurar informações sobre aquilo que você gosta de fazer, o que você vai fazer quando crescer. Você precisa buscar informação e principalmente lançar aos pés de Cristo os seus sonhos, os seus desejos, e Ele vai te ajudando, vai te guiando os seus passos. Pense em uma profissão que você se identifique, estude sobre ela e não deixe os seus sonhos. Tópico de número 3, família, meu porto seguro. Meus queridos pré-adolescentes, como é importante família, como é importante o pai e a mãe, como é importante vê-los com saúde, como é importante ter um abraço amigo em que nós podemos confiar. E aí fica aqui mais uma ilustração que eu deixo para vocês. Instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 23:13. Não poupes o menino à correção, se tu o castigares com vara, ele não morrerá. Então, muitas das vezes é necessário a correção. E para o pai, se torna muitas das vezes dolorido fazer isso. Porém, é necessário, segundo a palavra de Deus. E nós precisamos instruir, como responsáveis que somos sobre vocês, instruir vocês no caminho certo, para que você, quando cresça, lembre de tudo que foi ensinado a vocês quando crianças. E nós precisamos andar nesse mesmo caminho, ensinando vocês. Nenhuma amizade, meu querido pré-adolescente, é tão importante quanto a nossa família, quanto os nossos pais e irmãos. Uma má formação familiar pode ser a principal causa de brigas dentro de casa. Uma má formação familiar. Deus é o criador da família, meu querido pré-adolescente. Ele próprio estabeleceu o primeiro casal, Adão e Eva. Ele é o arquiteto de tudo isso da família. É responsabilidade dos pais uma boa educação e sempre que necessário, eles deverão disciplinar os filhos. Então, quando você for disciplinado, saiba que você está sendo disciplinado porque tem alguém que ama você e quer que você ande por bons caminhos, seja uma pessoa boa, de um bom futuro, que seja uma pessoa que traga algo de positivo para a nossa sociedade, para a nossa igreja. Os pais devem ser respeitados, meus queridos pré-adolescentes, e isso é um mandamento. Pois são instrumentos de Deus, mordomos de Deus sobre as nossas vidas. Os filhos devem estar em contato e precisam ouvir atentamente, obedecendo os seus pais. Então você, meu querido pré-adolescente, precisa estar atento ao que o seu pai fala. Você precisa obedecer aquilo que seu pai fala. Seu pai e sua mãe um dia foram adolescentes e passaram por muitas dúvidas e questionamentos que talvez você esteja passando nesse momento. Então fale com ele, converse com ele, confie nele como instrumento de Deus sobre a sua vida. E você repousará assim
a bênção de Deus sobre a sua vida. Meus queridos, essa é mais uma lição que nós estamos terminando. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa continuar te guardando, que essa lição venha ser instrumento de bênção sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, os seus pais e o seu futuro, em nome de Jesus. Amém.